Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou alegre e feliz pela companhia de todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal, ao nosso canal. Você que tem nos seguido aí no YouTube, Deus abençoa a sua vida. Você aí do Instagram e também do Facebook. Deus abençoa a vida de todos. Amém? Vamos lá a mais um estudo da Palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos começar lá do início. Glória a Deus. Gênesis, o livro do início de tudo. Nós vamos falar sobre a dispensação da inocência ou a dispensação adâmica. Louvado seja Deus. Tempo indeterminado. Glória a Deus. Esse período, louvado seja Deus, de relacionamento de Deus com Adão e Eva no jardim do Éden antes da queda. Gênesis capítulo 1, verso 28. A Gênesis 3, versículo 6. Palavra-chave: inocência. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito bem. Depois dessa dispensação, como eu disse, o tempo é indeterminado, né? Aí vem, glória a Deus, depois da queda, começa a dispensação da consciência. Olha aí. Tempo, louvado seja Deus, 1656. Ela começa na queda até o dilúvio. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, muito bem, se estende-se da queda até o dilúvio. Tem da duração de 1656 anos. Os homens corromperam-se a tal ponto que Deus enviou o dilúvio. Gênesis 4:1 a Gênesis 8:14. Louvado seja Deus. Palavra-chave: consciência. Primeira dispensação, inocência ou dispensação adâmica. Segunda dispensação, consciência, da queda até o dilúvio. Dispensação do governo humano. Muito bem. Terceira dispensação. Essa dispensação, ela tem a duração de 427 anos. Esta dispensação começou no Gênesis, capítulo 8, verso 20, ao capítulo 11, verso 19. Muito bem, durou há cerca de 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispersão dos homens sobre a superfície da terra, sendo encerrada na chamada de Abrão. Glória a Deus. Muito bem, 427 anos durou essa dispensação do governo humano. Louvado seja Deus. Muito bem. Dispensação
Quarta dispensação, dispensação patriarcal ou dispensação da promessa, que durou 430 anos. Esta dispensação tem um início com a chamada de Abrão ou de Abraão, né? Há cerca de 1963 anos antes de Cristo, ou seja, 427 anos depois do dilúvio. Sua duração foi de 430 anos. Gênesis do 3:17, muito bem, palavra-chave: promessa. Graças a Deus, muito bem. Depois dessa dispensação, a gente vai para a dispensação da lei. Vamos repetir novamente. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal e dispensação da lei. Glória a Deus. Muito bem, dispensação da lei durou 1430 anos. Designa o período da história desde a outorgar da lei a Moisés no Sinai até a crucificação de Cristo, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Evangelho de São João, capítulo 1, verso de número 17, tendo a duração de 1430 anos. Palavra-chave: lei. Glória a Deus. Então vocês observaram que ela vem do Monte Sinai, aonde Moisés recebeu as tábuas da lei, até a crucificação de Jesus. Jesus nasceu na dispensação, no período da lei. Aleluia! Louvado seja Deus. Que Deus seja louvado. Vocês estão entendendo? Muito bem. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. A dispensação de todas elas mais maravilhosa, que houve e não terá outra, é a dispensação da graça, ou dispensação da igreja. Essa dispensação já dura mais de 2000 anos. Muito bem. Esse período se estende desde a crucificação. Eu estou estudando com os irmãos sobre a escatologia, sobre as 70 semanas de Daniel, e eu estou explicando isso nos meus estudos, quase. Louvado seja Deus sempre. Louvado seja Deus. Então preste atenção. Este período se estende desde a crucificação de Jesus Cristo. Esse período da graça ou dispensação da igreja, ele se estende desde a crucificação até o arrebatamento da igreja. Muito bem. Louvado seja Deus. Nessa dispensação, contamos com a nova aliança do sangue de Cristo, tal qual Moisés foi mediador da aliança mosaica, assim Cristo é mediador da nova aliança, o qual ficou estabelecido através dos 3 elementos: operante,
na salvação, os quais são esses três elementos: são a graça. Olha que coisa maravilhosa. Tito, capítulo de número 2, verso 11. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens. A todos. Não é só para Israel, para todos os homens. A graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens. Muito bem, graças a Deus. Segundo elemento, o sangue. Sabendo que não foi com coisa corruptível, com prata ou com ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, verso 18 ao 19. Terceiro elemento, a fé. Muito bem, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Coisa boa, hein? O estudo da palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu quero aqui passar para os irmãos, para todos os ouvintes da palavra de Deus, a melhor compreensão da palavra escatológica das 70 semanas de Daniel. Existem várias interpretações, existem vários estudos, mas a chave imprescindível para a compreensão do futuro se encontra em Daniel, capítulo 9, verso de número 24. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo. Louvado seja Deus. As 70 semanas se referem aos 490 anos e não a dias. As primeiras 69 semanas de anos terminaram, quer dizer, 69 semanas se cumpriram, louvado seja Deus, ou terminaram com a crucificação de Jesus, encerrando a época na qual Deus interessou principalmente por Israel. Com a reação do Messias oferecido a Israel no ministério e na pessoa de Jesus Cristo, Deus fez o relógio escatológico para, em consequência, ele estabelecer a igreja. A realidade não prevista pelos profetas do Antigo Testamento, portanto, a igreja é o mistério revelado a Paulo e aos escritores
do Novo Testamento. Glória a Deus. Terminado esse período da graça, no qual os gentios das nações são convidados a tomar ou a formar a noiva de Cristo, ocorrerá o arrebatamento da igreja. É aquilo que nós estamos explicando no primeiro, no segundo e no terceiro, louvado seja Deus, estudo escatológico sobre as 70 semanas de Daniel. Então, nesse período, nessa lacuna, nesse tempo da graça, louvado o tempo da igreja, louvado seja Deus, Jesus, glória a Deus, arrebatará a sua igreja, a igreja, louvados as nações dos gentios, são convidadas para se formar ou se tornar, noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. O arrebatamento no capítulo 4, 13 a 18 de 1 Tessalonicense, este maravilhoso evento se realizará sem aviso prévio. O relógio profético então será reativado com a atenção de Deus, e a atenção de Deus voltará para Israel. As 70 semanas de Daniel, do capítulo 9, marcará os 7 anos da grande tribulação, como já mencionamos anteriormente. Brevemente, nós, dispensacionalistas, prevemos haverá o desenvolvimento do seguinte quadro. Muito bem. O plano após o arrebatamento da igreja, após o juntamento de todo o povo de Israel lá na Cidade Santa, lá em Israel, louvado seja Deus, o plano de Deus volta novamente para Israel. A nação judaica estará no centro do plano divino para a humanidade, restaurada para a terra da Palestina. Israel reconstruirá o templo e estabelecerá o sacrifício. Levíticos exigidos pela lei mosaica. Glória a Deus. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa é esta palavra. Muito bem. Nós vamos aqui, louvado seja Deus, falar um pouco do sistema dispensacionalista. É que Deus resolveu mostrar, presta atenção, aos homens que somente, presta atenção, somente a missão de Cristo. Todas as dispensações, louvado seja Deus, Deus tentou se aproximar-se do homem, mas o homem falhou em todas as dispensações. Glória a Deus. Mas Deus resolveu mostrar aos homens que somente a missão de Cristo e a dispensação da graça são suficientes para satisfazer as necessidades dos homens. Aleluia! Muito bem, para que viesse fazer, aleluia, uma elaborada demonstração histórica desse fato mediante uma sucessão de dispensações.
as condições impostas nas sucessivas dispensações não foram adequadas. A consciência sem a lei não bastou para atingir os propósitos de Deus. A lei, posta em vigor mediante as ameaças e as recompensas, também não foi suficiente para isso. Assim, cada dispensação reflete uma espécie de fracasso frente à rebeldia humana, e que somente a graça foi capaz de vencer de forma eficaz o pecado e justificar os que aceitaram para viver eternamente salvos. Essa ideia concorda com o discernimento de que o próprio Deus, o propósito de Deus é o ato remidor, e o ato remidor acompanham, cooperam com a transcendente e processo histórico. Um Deus que faz experiência com um íntimo de ensinar uma grandeza, uma grandiosa lição objetiva, é um conceito excelente, as várias dispensações, tornando-se uma grande lição objetiva sobre os vários modos possíveis de Deus relacionar-se com os homens, e nós precisamos receber esta lição a fim de podermos entender o que Deus quer de nós. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos, que coisa maravilhosa é esta palavra. Nós estamos aqui muito felizes, né? Louvado seja Deus, porque conseguimos, né, explicar para todos os irmãos o que vai acontecer logo após, aleluia, louvado seja Deus,